Oi, gente, como vai? Nós estamos novamente na TV Imago para apresentar uma informação sobre o plano diretor da nossa universidade. Hoje nós estamos com Marinês. Tudo bem, Marinês? Oi, Aninha. Prazer estar aqui com vocês na TV Imago. Seja sempre bem-vinda. E junto com a professora Ritome, melhor ainda. Obrigada, meninas. Marinês trabalha junto com a professora Ritome, que é responsável pela parte do plano diretor urbanístico, que nós vamos conversar hoje, junto ao planejamento, né, Marinês? Isso mesmo, Aninha. Sejam bem-vindas, meninas. Eu vou conversar com você. Começo com você. Vamos lá. Marinês, o que é o plano diretor? O plano diretor é um instrumento, uma ferramenta de planejamento. O plano diretor, ele está em execução, Ana, né? E ele é um planejamento que faz parte de um processo de planejamento, né? Ele é filho, vamos dizer assim, né? Ele é decorrente do plano de desenvolvimento institucional. Nós temos algumas ferramentas de planejamento dentro da universidade. Então, é importante que se diga que as ações definidas no planejamento da universidade, seja no planejamento de desenvolvimento institucional, seja no plano diretor, eles decorrem das ações, das necessidades levantadas na avaliação institucional que é realizada dentro da universidade. Então, é muito importante dizer isso, né, Ritome e Ana? Porque o planejamento, o que é o plano diretor, você me perguntou, né? Uhum. Então, plano diretor, o que é um plano? Plano onde nós vamos estabelecer objetivos, vamos estabelecer metas, vamos estabelecer o que a universidade quer ser, qual que é a missão da UniOeste, qual que é a visão da UniOeste, né? Isso vai constituir um plano. Por que diretor? Né? Nós até brincávamos aqui, não sei se podemos falar, aqui no estúdio da Imago, estamos sentadas numa cadeira de diretor, né? Então, o diretor é aquele que dirige. Então, o plano diretor, né, é um planejamento que é formalizado, que é feito por todos os membros da comunidade acadêmica, né? Não é feito pela Pró-Reitoria de Planejamento. Quem faz, quem executa são os gestores e quem elabora o planejamento são todos os membros da comunidade. Então, um plano diretor é o planejamento que vai dar o norte, que vai dar as diretrizes necessárias para o desenvolvimento da instituição. Então, quais ferramentas nós temos de planejamento dentro da universidade? O Planejamento de Desenvolvimento Institucional, o PDI, o PPPI, que é o Projeto Político Institucional, é o Projeto Político Pedagógico Institucional, aí o plano diretor. Temos também, decorrente dessas ferramentas de planejamento estratégico, né, nós temos o plano plurianual e temos o plano anual, o orçamento anual, que seriam o planejamento tático e operacional da instituição. Esse é o plano diretor. No plano, acho que é importante frisar que nós temos sempre ações de curto, médio e longo prazo, né? Então, a gente tem que ter a visão, não só a visão de momento, mas uma visão de futuro do que se quer da instituição. Por isso que ele está com uma perspectiva de 10 anos? Isso. Porque à medida que as ações acontecem, sejam elas iniciais, intermediárias ou a longo prazo, esse caminho se dará em 10 anos. É importante que a gente consiga enxergar bem à frente para que esse caminhar tenha uma direção, né, que leve a instituição àquela visão pretendida, vamos dizer assim, né, um objetivo. Então, anteriormente, isso acontecia muito em termos de empresa, quando se chamava de planejamento estratégico empresarial. Né? Uhum. As cidades fazem seus planos diretores e a universidade, ela é uma mini cidade. Então, é importante que ela tenha não só para o seu gerenciamento interno, mas para a captação de recursos, é importante que haja esse plano, essa organização e os documentos, né? A partir do momento que tem uma coparticipação de todos os membros da comunidade acadêmica, todos fazem parte desse documento, todos vão se engajar para que isso aconteça e para que a universidade cresça nesse sentido, né? Ritome, quando e como começou a elaboração do plano diretor da UniOeste? O plano ele veio exatamente somar, foi feito anteriormente, a equipe trabalhou para que houvesse o PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, né? Para que o plano ele
tivesse ações exequíveis, né, e que isso fosse documentado e que isso fizesse uma composição a esse planejamento, era importante que o plano diretor viesse exatamente para que ele fosse transformada as diretrizes em ações, né? Então, nesse momento foi quando nós entramos para que todos se remetessem ao PDI. Então, foi a solicitação que foi feita, todos vão pegar no PDI as diretrizes formuladas, os objetivos formulados, e a partir dali transformar isso em ações, né? E aí essas ações, curto, médio e longo prazo. E aí eu pergunto para você, Marinês, em que estágio se encontra o plano diretor? Só complementando o que a professora Hitomi falou há pouco com relação ao PDI, Ana, e eu trouxe aqui porque é muito bom, às vezes as pessoas falam, não conheço o PDI, né? Então o PDI, ele foi aprovado em 2013, na verdade no final de 2012, a validade dele é 2013 a 2017, né? Então o PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, é um planejamento estratégico, é um planejamento a longo prazo, e que o plano diretor agora vem para consubstanciar, para fazer com que as ações, os programas estratégicos que estão aqui dentro, eles se transformem em ações efetivas. E também é a longo prazo. Então, o PDI e o plano diretor são planejamentos a longo prazo. Importante que se diga, né, eu falei, mas vamos ressaltar para ficar bem claro, que quem está elaborando o plano diretor da UniOeste é uma comissão nomeada pelo reitor, e essa comissão ela é constituída pelo diretor-geral de cada uma das nossas unidades, né? Então, Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal, Toledo, o HUOP e a reitoria. Então, o diretor-geral e mais um colega de cada uma dessas unidades faz parte dessa comissão, e são eles que estão elaborando já há algum tempo o plano diretor, né? E que nesse momento, você me perguntou em que estágio está. Então, nesse momento, essa comissão que foi atualizada em função da alteração da gestão, ela decidiu que o plano diretor vai ser para 10 anos. Então, o trabalho que havia sido feito até 2015, da comissão anterior, era para 4 anos. Então, eles estão, nesse momento, redefinindo o prazo, o cronograma da execução das ações que os campos já tinham aprovado, que as unidades já tinham aprovado para período de 4, repetindo, agora para um período de 10 anos. Até o dia 22 de agosto, Ana, eles vão estar nos encaminhando, né, para a Proplan, que é a responsável pela coordenação e pela elaboração do documento final, a partir da decisão dessas unidades. E é bem bacana o plano diretor, uma novidade em termos de planejamento na universidade, é a questão do planejamento urbanístico, que está sob a coordenação da professora Hitomi. Então, nesse momento, é a elaboração do planejamento urbanístico e a redistribuição das ações para que os programas estratégicos do PDI realmente aconteçam. Esse é o estágio que está o plano diretor. E deverá ser aprovado, até dezembro deste ano. Então, falando nisso, sobre o plano urbanístico, quando se trata de uma organização como essa, gente que anda passando por momentos ecológicos importantes, em preservação de ambiente, tudo isso está inserido no processo de elaboração desse plano urbanístico, desse planejamento urbanístico para a nossa universidade. Você poderia falar um pouco mais sobre essa reutilização de água, se nós vamos usar uma energia alternativa, captação de água, o uso da energia, a própria construção, porque às vezes a construção você pode utilizar restos de materiais ou materiais menos agressivos ao ambiente. Eu vou voltar um pouquinho, Ana, no sentido de dizer o que é este documento, o que é este plano urbanístico para a instituição, né? O plano em si, nós precisamos estar com ele mapeado. Então, são vários mapas que a gente chama de mapas temáticos de quem nós somos para que a gente consiga trabalhar no que nós queremos ser, né? Em termos de estrutura física, ou seja, não só os prédios, as edificações, mas também tudo que vai dar suporte às edificações. Então, nós temos que pensar na rede elétrica, rede de água, rede de esgotamento sanitário, né? E tudo isso, então, nós realmente levantamos e mapeamos tudo isso, e a partir disso a gente consegue fazer, de acordo com as ações,
um plano de ocupação física, né, ou de expansão, tanto dessas infraestruturas, né, para essa visão de futuro. Em relação aos temas de sustentabilidade, nós temos, é lógico, a gente sempre esbarra um pouco na questão de recursos econômicos, mas na medida em que nós conseguimos trabalhar a inserção de ações que sejam mais sustentáveis, é lógico que a gente vai trabalhar. Um exemplo que eu vou dar é aqui do próprio campus de Cascavel, né? Nós tínhamos problema em relação à água, a quantidade de água que caía das passarelas e que batiam na grama, nada crescia ali embaixo, ficava o barro, ficava espirrando e voltava para a passarela, né? Então, uma ação bastante simples foi criar algumas valetas, né, que a gente chama de áreas para fazer a infiltração e o escoamento natural dessa água. Então, se nós tivéssemos que fazer toda uma tubulação para levar isso na galeria, não só aumentaríamos uma demanda de água nessas galerias, que iria para um rio mais próximo daqui, né? Então, hoje, essa água, ela entra no solo e abastece o lençol freático. Então, a gente acaba alimentando de uma forma natural e local, né? Sem fazer grandes esforços e sem demandar de grandes recursos financeiros. Então, é uma inserção pequena, que eu diria ainda, mas que já é um passo visando todas essas questões em relação à parte ambiental, né? Os novos prédios que nós temos projetados, a gente também tem tentado inserir algumas questões como essa, como reaproveitamento de água. A gente tem alguns estudos já de verificação, por exemplo, de tentar fazer aproveitamento, sei lá, seja no bloco de edificações existentes, por exemplo, bloco de salas de aula, ou em novas edificações, né? Mas, e tudo isso, ele, é lógico, é parte de um planejamento, né? E na medida que nós consigamos inserir isso dentro dos projetos, eles vão estar sendo trabalhados sim. Afinal de contas, nós somos uma universidade, nós temos as pesquisas sendo realizadas internamente, né? Nada mais justo que todas essas pesquisas fazerem parte do dia a dia da universidade. Muito legal, então muito importante, tanto os levantamentos como os mapas que vocês hoje utilizam para planejar uma nova universidade. Isso mesmo. E importante também, Aninha, no plano de desenvolvimento institucional, não foi feito nenhum levantamento da questão financeira e orçamentária, né? Então, aliado a toda essa questão urbanística, meio ambiente, que a professora Ritome está coordenando, então todas as ações definidas no plano diretor, está definido também quanto que eu vou precisar, quanto que a universidade, vai precisar de recursos humanos, né? Quanto que a universidade vai precisar de custeio, né? Para construir um prédio, não é só a verba de investimento para construir o prédio, mas também da manutenção desse prédio. Então, no plano diretor vai constar o quanto custa cada uma dessas ações para a universidade. E da onde vem o dinheiro, a Aninha vai querer perguntar, né, Aninha? De onde vem esse rapaz? Então, o dinheiro vem do governo do estado, do governo federal, vem de recursos próprios da universidade, vem dos órgãos de fomento, que os professores, principalmente da pós-graduação, estão sempre aí antenados, né, com os editais. Equipamentos, novas edificações. É muito importante informar isso, assim, porque a gente enxerga tantos problemas como aquele que aconteceu naquela ponte no Rio de Janeiro. Então, no momento que você faz um prédio bem planejado, ou você tem todo um movimento de organização desses, vamos chamar, edifícios, desses espaços, onde os professores nos seus laboratórios, em salas de aula, nós, todos os servidores aqui trabalhando juntos, com a melhor qualidade possível, significa dizer que dinheiro menor a ser gasto com manutenção, né, Marilise? Menos dinheiro a ser gasto com manutenção. Porque sim. se você Seu emprega... planejamento vem para isso também, não né? Se melhor planejado, menos custo. Parte desse levantamento que nós estamos fazendo, ele também é para poder dar suporte à manutenção. Então, a gente está fazendo levantamento, verificando o estado de conservação do que nós já temos em termos de infraestrutura hoje.
Então a gente vai saber, né, ter noção de como estão as nossas edificações e todos os laboratórios, salas de aula, né, tudo que nós temos em termos de infraestrutura. Professora Hitomi, quais os benefícios a universidade conseguirá a partir do momento em que ela começa a planejar e executar o plano diretor para a gente aqui? E em que isso interfere na vida de cada um de nós? Essa pergunta eu estendo a vocês duas, porque vocês vão com certeza ter olhares diferentes para ela. Olha, falando um pouco do plano macro, né, do plano diretor em si, sempre quando a gente planeja, a intenção sempre é a otimização de recursos financeiros, humanos, né, e físicos. Então, essa busca dessa otimização, ela é importante e essencial hoje, e é por isso que a gente faz esse planejamento, né, tendo a visão de onde se quer chegar, né, então é possível traçar esse caminho de uma forma mais inteligente, eu diria, né, e em termos de estrutura física, que é a parte que eu acabo respondendo com uma maior intensidade dentro da equipe, mas não sozinha, né? Na realidade, eu coordeno os trabalhos no sentido de direcionar a equipe, mas cada um dos campi tem seu representante e a gente está trabalhando com cada um deles, né? De acordo com o local. Quando a gente faz esse planejamento, eu vou dar um exemplo bastante simples. Existe uma demanda, o pessoal pede projeto, o pessoal vai lá, faz projeto e constrói. A gente chama aquilo de um puxadinho, muitas vezes, uma ampliação, né? E isso, quando ela perde a visão do macro, então a gente acaba tendo estruturas com um monte de escadaria, um monte de banheiros, certo? Quando se faz um planejamento, é possível, por exemplo, otimizar essas estruturas. Então, a gente observa como a universidade pode crescer em termos de edificações e ali já fazer um planejamento para que a gente não tenha tanta escadaria ou tantos banheiros pulverizados em toda a universidade, né? A gente sabe que isso vai impactar aonde? Na manutenção desses espaços. Ninguém quer banheiro sujo, né? Todo mundo quer um local confortável para utilizar, né? Então, se a gente faz esse planejamento e otimiza dentro da estrutura, quer dizer, esse bloco vai ter um uso comum com um elevador. Elevador é outro ponto que custa bastante na manutenção, né? Então, exatamente esse planejamento a gente vai trabalhando, né, para evitar esse tipo de situação. E outra, vamos supor que haja o planejamento de vários laboratórios. Junto com esses vários laboratórios, a gente tem que pensar se a gente tem a demanda para esse atendimento em termos de energia elétrica. Às vezes nós não temos capacidade de atendimento a esses equipamentos. E aí e às vezes o recurso que vem para construir o prédio. E o restante, quer dizer, constrói o prédio, mas não tem a rede para fazer esse atendimento, o prédio não pode ser utilizado, não pode ser inaugurado. Então, quando a gente faz esses planos, a gente vai observar, e por isso a necessidade de todos esses mapas, né? Além desses benefícios de ações específicas, tendo um plano diretor, ele vai facilitar também quando a gente faz uma captação de recurso, né? Ele vai, na hora da liberação do recurso, da análise dos documentos, eles sempre estão exigindo que isso esteja já institucionalizado. E o plano diretor, ela tem que ser aprovada, então ela é institucionalizada e responde, né, dentro dessas ações. Então, ela facilita também para a gente justificar a necessidade, seja de equipamentos, de mais recursos humanos ou de edificações. Que um professor ou vários professores possam utilizar o mesmo laboratório, com os mesmos equipamentos, em dias diferentes, com uma insolação boa, calor dentro das salas de aulas, tudo tentando que a natureza contribua para criar um clima agradável, confortável dentro das salas de aula também, né, professora? Acho que tem isso também. Também. Ao propor as novas edificações, ou quando a gente faz a reforma, nós temos trabalhado tendo esse olhar da eficiência energética, né? Então, nós temos pesquisado em termos de novas
seja novas luminárias para as instalações, que tenham que trabalhem uma ambiência boa para aquele trabalho a ser executado, né? Então, se é uma sala de aula que seja compatível com o uso de sala de aula, se é um laboratório também que tenha essa compatibilidade com o uso. E quando nós temos alguns problemas em relação a aquecimento, né? Então, a gente também observa para fazer proposições em termos de bloqueio do sol, para que ele não faça essa inserção direta nas salas de aula, né? Então, a gente tem procurado, dentro das reformas, ter esse olhar da eficiência energética. Ainda nós estamos muito em equipamentos, em instalações. Às vezes, a gente não tem o recurso financeiro para trabalhar, porque, por exemplo, o bloqueio solar tem que ser um brise, por exemplo, né? Então, às vezes, o recurso não se estende para o brise, né? Mas para a parte interna, a gente consegue trabalhar com maior facilidade. Isso a gente tem feito essa inserção. E você, Marinês, como é que você enxerga esses benefícios para a nossa universidade? Aninha, não me sobrou muito para falar, porque a professora Hitomi já colocou muito bem. Mas eu vou fazer uma analogia com uma passagem do filme Alice no País das Maravilhas, que eu acho que é bem bacana para elucidar, né, esse benefício maior do planejamento. Plano diretor, conforme a gente já falou aqui, é um planejamento. É uma ferramenta dos gestores para administrarem, né? Então, a Alice, no filme O País das Maravilhas, ela pergunta para o coelho, qual é o caminho? E o coelho lhe devolve, aonde você quer chegar, né? Então, o planejamento é isso, o benefício do planejamento é esse, aonde que a universidade quer chegar. Então, se nós não soubermos o caminho, qualquer caminho serve. Então, o exercício do planejamento, o exercício de planejar é muito legal. Porque isso tudo que a professora Hitomi falou vai ser ali no momento que os gestores, que os coordenadores de cursos, coordenadores de curso de graduação, de pós-graduação, os diretores de centro, né, todos os nossos colegas agentes universitários, cada um na sua atividade, é que vão discutir o ser universidade e aonde a universidade quer chegar. E daí resultarão as ações todas que estarão dentro do nosso plano diretor. Que lindo, Marinês! Aonde eu quero chegar? Ali. Então, vamos traçar. Vamos lá, todo mundo junto. Isso. Então, muito obrigada, Marinês, pela sua vinda aqui. Foi um prazer, Ana. Uma explicação maravilhosa. Professora Hitomi, show de bola, obrigada. Eu que agradeço e precisando... Meninas, sejam sempre bem-vindos à TV se vocês quiserem depois voltar para continuar falando sobre o plano diretor ou outras estratégias que a universidade precisa e está em processo de execução. A nossa TV está à disposição de vocês.